Justiça na Tarde, o melhor da informação no seu rádio. Com Tatiana Azevedo. O que pode ser considerado um acidente de trabalho? O que o trabalhador, vítima desse acidente, pode fazer? Neste caso, quanto vai receber da Previdência Social? A empresa é obrigada a complementar o salário? E em que caso se configura o acidente de trabalho? E ainda, esse trabalhador tem direito à estabilidade no emprego? Se volta reabilitado? Estas e outras questões nós vamos responder ao longo do Justiça na Tarde de hoje, que trata do acidente de trabalho. E para falar deste tema, nós convidamos o Procurador Federal do INSS, autor de livros jurídicos e também idealizador do portal Direito Doméstico, Paulo Manuel Moreira Souto, e a advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho, Juliana Teixeira Esteves. E vamos direto ao nosso primeiro convidado no programa de hoje para falar sobre o acidente de trabalho. O que diz a legislação, quais as implicações, o que deve fazer o trabalhador que é vítima de um acidente enquanto desempenha a sua função. Nosso convidado é o Procurador Federal do INSS, autor de livros jurídicos, idealizador, pesquisador e consultor jurídico do portal Direito Doméstico, Paulo Manuel Moreira Souto. Doutor Paulo, mais uma vez gostaria de agradecer a sua atenção com a Rádio Justiça, lhe desejar boa tarde e pedir primeiro que o senhor explique para a gente direitinho como se configura o acidente de trabalho. Boa tarde, Tatiana. Eu que agradeço o espaço. Olha, o acidente de trabalho ocorre quando o trabalhador ele tem a redução da sua capacidade laborativa, quando ele sofre um acidente, certo? Não precisa ser exatamente um acidente no trabalho. Ele precisa ter, o que deve ocorrer é que ele tenha a redução da capacidade laborativa, certo? Certo, quer dizer, ele pode sofrer algum acidente, por exemplo, no caminho para o trabalho. Exatamente, é o que ocorre muito. Ele vai no deslocamento de sua casa para o trabalho, ele sofre um acidente e, sofrendo esse acidente, ele vai dar entrada no auxílio doença e, se for constatado posteriormente que ele teve uma redução na capacidade laborativa dele, ele vai ter direito a um auxílio acidente que equivale a 50% do seu salário de benefício. Quer dizer, vamos dar um exemplo concreto, doutor Paulo. Vamos supor que um trabalhador que trabalhe, por exemplo, num banco, um bancário, um caixa de um banco. Correto. Ele tem que digitar constantemente, ele está fazendo um movimento repetitivo. Muitas vezes, é uma doença até comum entre bancários, ele sofre da chamada LER, a lesão por esforço repetitivo, que em alguns casos é até chamada de DORT, né? LER-DORT. Pois Correto. é. Essa pessoa, ela acaba perdendo a capacidade laboral porque ela começa a ter dificuldade, ela começa a ter dor, às vezes perde o movimento das mãos, aí ela se encaixa, ela foi vítima de um acidente de trabalho. Exatamente. Pronto, então a partir deste momento, o que é que tem que ocorrer? O banco tem que fornecer a CAT, o que é CAT? Ao INSS, a comunicação de acidente de trabalho, que muitas vezes, no caso da LER-DORT, as empresas não estão fornecendo, que acham que não é um acidente de trabalho. Mas já foi constatado e é acidente de trabalho. Então ele tem que comunicar ao INSS enviar essa carta. O empregado vai dar entrada no seu auxílio doença, que ele vai receber, eu vou dizer até um termo técnico, o código é o B31, auxílio doença B31. Ele passa um período recebendo esse benefício. Então a perícia médica do INSS constatou que ele ficou com a capacidade laborativa reduzida. Ou seja, definitivamente ele não vai ter mais uma capacidade laborativa de 100%. Então ele teve a sua força de trabalho reduzida. Então o INSS vai passar a pagar a ele um auxílio acidente, que equivale a 50% do salário dele. O salário benefício é aquele salário que serve de base para o recolhimento do INSS. Então 50% o INSS vai pagar sempre a ele. Independente dele estar trabalhando ou não, mesmo ele trabalhando, ele vai receber o seu auxílio acidente pela Previdência Social.
Sim, vamos supor que esse bancário, já que a gente deu esse exemplo, ele ganhe R$2.000. Ele foi afastado inicialmente, sentiu dor, foi lá, o banco emitiu a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. O que diferencia, doutor Paulo? Inicialmente, o senhor disse que ele vai ao INSS e fica recebendo o auxílio-doença. O que diferencia? Isso. O auxílio-doença equivale aqui a 91% do salário de contribuição. Mas ele, quando estiver recebendo o auxílio-doença, ele não pode trabalhar. Quando ele encerra o auxílio-doença, ele passa imediatamente a receber o auxílio-acidente, que equivale a 50% do seu salário. E vai continuar trabalhando, recebendo o seu salário. Só que, em casos dessa natureza, ele vai ter que haver uma reabilitação profissional. Ele vai ter que sair do ambiente da função que ele exercia para outra. Inicialmente, então, quando ele vai até o INSS, ele está afastado, ele tem um atestado, vamos supor, de um médico particular. Ele foi lá no pronto-socorro, o médico constatou que ele era portador da chamada LER, aí ele foi lá, comunicou ao banco, o banco comunicou ao INSS. Ele foi, está afastado há um mês, recebendo o auxílio-doença. Aí ele vai fazer a perícia médica. Ele vai para a perícia médica. Depois dessa perícia médica, ele ainda não tem condições de voltar a trabalhar. Ele continua recebendo, então, o auxílio-doença. O auxílio-doença. Somente depois de recuperar da capacidade, vamos supor, ele passou 6 meses fazendo fisioterapia, passou por uma cirurgia e a perícia constatou que ele poderia voltar ao trabalho em outra função, que às vezes ocorre nesses casos. Ele voltou fora do caixa, não está mais digitando. Aí ele passa a receber, então, o acidente de trabalho. O auxílio acidente de trabalho. Que é os 50%. Nesse caso, como é que fica? Se ele não recebe o valor total, doutor Paulo, quem paga o resto? Ou ele só recebe isso? Não, ele vai voltar a trabalhar. Mas enquanto ele não está trabalhando, como é que fica? Enquanto ele não estiver trabalhando, se o INSS concedeu o auxílio acidente a ele, significa que ele já está apto a trabalhar, não naquela função. Ele está apto a trabalhar com sua força de trabalho reduzida. Então, exatamente o auxílio-acidente, que é o B91, é específico para isso. Ele vai receber um auxílio do INSS e vai exercer outra função profissional. Mas nesse caso ele continua recebendo o salário anterior dele, nesse caso que ele já está reabilitado? Geralmente, sim. E Geralmente, além disso, ele ganha também porque é o princípio constitucional da irredutibilidade do salário. Não pode haver redução, ele não pode ganhar menos. Independente que ele mude de função. Senão ele vai ser penalizado 2 vezes. Ele teve um dano físico e vai ser penalizado numa redução do salário. Agora, nós sabemos que as empresas reduzem, mas a Justiça do Trabalho, quando o empregado bate as portas da Justiça, a Justiça condena a empresa a ressarcir o empregado do que foi reduzido. Agora, doutor Paulo, o senhor falou logo no início da nossa conversa que as empresas têm dificuldade em admitir que a chamada LER é uma doença ocupacional, ela é resultado de um esforço repetitivo de trabalho. Elas não têm dificuldade, elas não têm interesse. Então, e aí como é que fica o trabalhador que tem isso? Como é que ele faz para ele tem que passar por tudo isso e depois só procurar justiça ou não? Não. Caso a empresa não forneça CAT, certo? O empregado pode muito bem ir a um hospital, se sujeitar a um exame. Ele pode ir vai ao INSS depois, olha, a empresa se negou a fornecer a CAT, eu fui ao hospital e está aqui que foi constatado que eu sofri um acidente de trabalho. Por que ele deve fazer isto? Porque quando o empregado sofre um acidente de trabalho, quando ele retornar ao trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade. Por isso que o empregado, muitas vezes as empresas não querem fornecer a CAT, para evitar que o empregado entre com ação contra ele na Justiça do Trabalho, pedindo dano material ou moral, dependendo do caso, e também que ele não tenha essa estabilidade de 12 meses. As empresas se negam muitas vezes por causa disso, que é uma grande besteira, porque quando o empregado vai na Justiça do Trabalho, tudo isso é reconhecido. Pois é. Agora, enquanto ele não, nesse mesmo exemplo, enquanto ele, por exemplo, teve que fazer uma cirurgia, está afastado recebendo ali o auxílio-doença, ele recebe 91% do salário. E ele fica geralmente em dificuldades, né, doutor Paulo? Porque se ele não está recebendo o salário integral, tem algum acordo? A empresa é obrigada a pagar a diferença? Como é que funciona? Não tem nenhum, a empresa não é obrigada não. Por quê? Porque a empresa já recolhe a Previdência Social, que isso é um seguro. É um seguro que ela paga para o trabalhador e para ela também.
porque ela não vai ter aquele seu empregado, aquela força de trabalho, mas também quem vai arcar com as despesas é a Previdência Social. Não existe nenhuma obrigação da empresa para pagar essa diferença. Mas ela pode, se quiser, complementar o salário do funcionário? Pode, sem problema algum. Porque aí ele não fica agora... Havia muita reclamação... Agora é difícil as empresas fazerem isso. É, né? É. Havia muita reclamação das pessoas que passam por esse tipo de problema, que têm que enfrentar acidentes, são vítimas desses chamados acidentes de trabalho, de às vezes, por exemplo, do período que ela se afastou, que foi constatada a doença, até dar tempo de receber a primeira vez do INSS, de demorar muito, né? Porque hoje a Previdência Social tem uma dificuldade muito grande em agilizar as perícias judiciais, né? As perícias médicas. Tendo em vista o grande número de segurados que estão dando entrada em auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, benefício assistencial. Então, é um pequeno número de médicos peritos para o grande volume de trabalho. O que está ocorrendo aqui no Brasil é isso. Muitas vezes se culpa o INSS de que o atendimento não está sendo aquele que a sociedade merecia, né? Mas o problema é que não existe funcionário. O grande problema da Previdência Social é isso. Não se aumenta o número de vagas. Quando se faz concurso público, o salário não é um salário que atrai o médico para ser perito do INSS, porque hoje o médico do INSS está trabalhando 8 horas. E muitos médicos preferem hoje ter um PSF, ter seu consultório, sua clínica, de que ser médico da Previdência Social, inclusive porque corre muito risco. Tem médicos hoje que trabalham no interior que eles correm sério risco em exercer essa função na Previdência Social, né? Por causa das constantes ameaças até de morte, né? A gente já viu casos. Em Minas Gerais, aqui na Paraíba mesmo, na cidade de Mamanguape, nós tivemos 3 médicos peritos que tiveram que sair das agências com proteção da Polícia Federal. E ninguém quer ir trabalhar lá, ninguém quer correr um risco desse. São problemas que, infelizmente, estão ocorrendo e o governo não mostra uma solução. Agora, tem uma particularidade que poucas pessoas estão... Agora, isso também é novo. Novo, entre aspas, né? Porque já estava previsto na lei. O INSS está entrando com ações regressivas contra os empregadores que derem causa, ou seja, quando eles têm culpa naquele acidente de trabalho sofrido pelo trabalhador, o INSS está entrando com ação regressiva para reaver o dinheiro que pagou de auxílio-acidente ao trabalhador, que a empresa vai ressarcir o INSS. Por exemplo, o trabalhador, desculpa interrompê-lo, doutor Paulo, o trabalhador que precisa usar um equipamento de segurança, vamos supor um operário de uma obra de construção de um prédio, ele deveria usar capacete, ter um andaime, ser preso por equipamentos específicos e ele se nega a fazer isso. Nesse caso, seria? Quem se nega? O empregado? O empregado. Vamos supor o trabalhador que fica lá no andaime e se nega a usar a proteção, isso. Não, a empresa, a partir do momento que ele se nega a usar esses equipamentos, está praticando uma desídia no exercício de suas funções. Então, este empregado deve ser demitido por justa causa. Caso contrário, esta empresa, no futuro, vai ser acusada de que não forneceu os equipamentos para o empregado. Ela não pode permitir que um trabalhador exerça uma função de risco sem os equipamentos de segurança. Agora, vamos supor um outro caso, doutor Paulo, que eu queria saber na curiosidade. Um operário, ainda nesse mesmo exemplo, que trabalha, por exemplo, na construção de uma casa. Ele trabalha para uma pessoa, não para uma empresa. Se ele sofre um acidente, como é que fica? Aí a gente tem que ver como é essa relação de trabalho. Se você, eu vou dar um exemplo bem prático, isso ocorre muito no direito doméstico. Você contrata uma pessoa para construir uma casa, para fazer uma reforma na sua casa. Eu sou o empregador, pessoa física. Então eu estou fazendo aquela construção sem qualquer finalidade lucrativa. Então este vínculo é doméstico e não um vínculo urbano regido pela CLT. Então neste caso, o empregado doméstico não faz jus ao auxílio acidente de trabalho. Se ele está lá trabalhando, nesse mesmo caso, geralmente não tem carteira assinada, é uma relação de empreitada, é muito assim, né? Ele tem que assinar a carteira. Essa relação de pedreiro, vamos supor, tem o mestre de obras e os pedreiros que estão ali trabalhando. Mesmo sendo por uma semana, tem que ter a carteira assinada? Como é que é? Olha, aí não, no caso desse, geralmente não se assina a carteira para se fazer um serviço de uma semana, não. Agora, pois se você vai fazer uma reforma, uma grande reforma numa casa, vai construir uma residência, principalmente em construções, você deve assinar a carteira de trabalho dos trabalhadores desta obra, porque no final da obra você vai ter que acertar as contas com o INSS, porque você tirou uma CEI, então você tem o INSS faz um encontro de contas.
do que você recolheu para a Previdência Social e o que era devido. Nesse caso, o trabalhador, vamos supor que ele está lá cortando um pedaço de madeira e serra um dedo. E aí, ele tem a carteira assinada, ele vai ser coberto pelo INSS? Como é que fica a situação dele? Ele vai ter, se o vínculo for doméstico, ele vai ter direito ao auxílio doença e não ao auxílio acidente. Olhe bem, se for um vínculo doméstico. Agora, se for um vínculo com empresa, não. Ele vai ter direito ao auxílio acidente. E a gente vê, é muito comum nas obras, a gente anda pelas cidades aí, a gente quase não vê um pedreiro, por exemplo, batendo uma laje usando um capacete ou qualquer tipo de equipamento de proteção, né, doutor Paulo? Muitas vezes o capacete está no chão. É como a gente vê motoqueiro, o capacete no braço e não na cabeça. Pois é. Muito no trânsito isso, né? E nessa história do acidente, já que o senhor falou do trânsito, há alguns entendimentos da justiça, o trabalhador, por exemplo, que saiu de casa e está no trânsito indo para o trabalho, ele sofre um acidente. Vamos supor que ele capota o carro no caminho. Isso é considerado acidente de trabalho? É, porque ele sofreu um acidente, um deslocamento para o trabalho. Exatamente, é considerado acidente de trabalho. Quando ele sai de casa para o trabalho, o que ele sofrer a partir do momento que ele botou os pés fora de casa, é considerado acidente de trabalho. Neste caso, não foi por culpa da empresa. Tem que se frisar bem isso. Sim, porque ele está indo... indo... um caso fortuito, mas é acidente de trabalho. A empresa tem que se responsabilizar de qualquer jeito, mesmo sendo um caso fortuito. Não, a empresa não vai ser responsabilizada. É a Previdência. É a Previdência que vai arcar com a despesa. Mas, de qualquer forma, é a empresa que tem que emitir a CAT também nesses casos. A CAT, sim. Isso tanto no trajeto de ida e de volta. Tanto, exatamente. O que muitas vezes, até quando o empregado não é afastado, porque a gente sabe que ocorre acidente de trabalho onde o empregado não fica afastado. Mesmo assim, a empresa tem que emitir a CAT. Por quê? Porque ele pode não ter ficado afastado naquele momento, mas aquele acidente pode gerar uma consequência futura e ele ficar afastado do trabalho. Por que ele tem que emitir essa CAT? Porque se caso aquele acidente que ele sofreu no futuro tiver consequência, ele vai gozar da garantia de estabilidade do emprego dos 12 meses após o retorno ao trabalho. Há até projetos agora no sentido de aumentar esse período de estabilidade após esses acidentes, né, doutor Paulo? Tem muito projeto no Congresso, né? E um deles é aumentar como é que se diz? Essa estabilidade. Pois Dependendo, isso vai depender do grau do acidente, se houve culpa do empregado, se houve culpa da empresa. Tem muita discussão. A gente tem essa questão, é uma discussão que sempre envolve os dois lados e as versões, cada um puxa para o seu lado, né? As empresas também, principalmente as grandes empresas, hoje elas têm uma preocupação maior em evitar evitar que os trabalhadores sejam expostos aos riscos que podem provocar, como, por exemplo, o exemplo que a gente está dando desde o início do digitador, do caixa do banco, de colocar um equipamento em que ele apoie o braço, esteja exposto a menores fatores de doença. Hoje elas têm esse interesse, por quê? Porque evita o empregado pleitear na Justiça do Trabalho uma indenização por dano moral ou dano material, que a maioria das vezes são danos materiais, não morais. A pessoa teve uma redução na sua capacidade de trabalho. Porque quanto à despesa do acidente de trabalho, quem vai arcar é a Previdência Social. Apesar de que hoje tem um grupo de procuradores trabalhando para ingressar, eles chamam de recuperação de créditos, entrando com ações regressivas contra empresas que deram causa a acidente de trabalho e causaram sérios prejuízos à Previdência Social. Isso de má fé. Com várias ações. Isso de má fé deliberada, doutor Paulo? De má fé como? A empresa deu entrada numa CAT. Não. Não são casos de que ela deu entrada, ou seja, numa CAT fraudulenta. Uhum. Você está assim, não. São casos onde ela forneceu a CAT, comunicação de acidente de trabalho. São casos onde este acidente de trabalho foi provocado por culpa da empresa. A empresa foi que deu causa àquele acidente, ou seja, não tomou as precauções para evitar que o trabalhador adoecesse ou sofresse aquele acidente. São estes casos que o INSS está entrando com ações regressivas para reaver o que gastou, a despesa que a Previdência teve. Nesse caso, as empresas é que pagariam a conta, né? Ao INSS depois. O INSS paga ao empregado, ao trabalhador, o auxílio assistente. Depois o INSS faz um levantamento, faz uma investigação, como foi aquele acidente. Se ele constatar que houve culpa da empresa, ele vai entrar com ação na justiça. É o que está ocorrendo agora. Isto é novo, pelo menos, está previsto na lei desde
na Lei 8.213, mas no artigo 120 e 121, mas só agora que a Procuradoria Federal do INSS especializada está entrando com essas ações agressivas. Existe hoje um grupo de trabalho de procuradores exclusivamente para esse tipo de ação. Agora, doutor Paulo, é um problema sério, imagino, para o INSS, porque custa dinheiro para os caixas, para o cofre público e perde a capacidade laboral. A pessoa, por exemplo, a Dalerla, ela passou por todos os períodos, não teve condições de reabilitação, chegou a se aposentar por invalidez. Nesse caso, há toda uma preocupação, né? Se tivesse havido um investimento para evitar que esse trabalhador não tivesse passado por isso, seria muito menos gasto e menos dor de cabeça para todo mundo. Exatamente. Aí envolve o Ministério do Trabalho na questão da fiscalização. Acontece? Não. Agora, quando o empregado, o auxílio acidente, ele é pago até o empregado se aposentar. Aposentou-se, o auxílio acidente, o pagamento do auxílio acidente é suspenso. E aí ele passa a receber o auxílio... Ele passa a receber a aposentadoria. Seja ela aposentadoria por tempo de concluição, serviço ou por invalidez. A pessoa pode chegar a se aposentar vítima de um acidente de trabalho e depois voltar a ter a capacidade laboral e voltar ao trabalho? Desde que ele retorne, porque você se aposenta por invalidez quando o INSS constata que você está com a capacidade laborativa extinta, ou seja, você não tem condições de exercer qualquer atividade. Então o INSS vai e lhe aposenta por invalidez. A cada 2 anos, estes segurados são sujeitos a uma nova perícia para ver se ele teve a capacidade laborativa recuperada. Que geralmente isso não ocorre porque nós não, como eu falei anteriormente, nós não temos médico-peritos suficientes para fazerem estas perícias. Então é uma coisa que raramente ocorre. O que se pega muito é que o empregado está aposentado por invalidez, ele volta a trabalhar sem comunicar ao INSS. Isso o INSS pega pelo CNIS, é tipo uma folha que ele cruza, como acumulação ilícita de cargos públicos. Uhum. O INSS tem um sistema que pega, quando o empregado por invalidez, aposentado por invalidez, um segurado, ele começa a trabalhar e o CNIS acusa uma contribuição, alguma empresa recolheu, automaticamente aquilo ali cruza e ele suspende o pagamento do benefício. O segurado aposentado por invalidez, ele não pode retornar ao trabalho. Sem que haja uma liberação do INSS. Do INSS. Se ele voltar por conta própria, a aposentadoria é suspensa e o INSS vai atrás de ter de volta o que pagou indevidamente a ele. Porque se ele voltou a trabalhar é porque ele não estava mais inválido. Ele tinha condições. O que ocorre, muitos estão aposentados por invalidez, chegam no INSS, olha, eu quero retornar ao trabalho. Eu já recuperei minha capacidade laborativa. Então o INSS faz uma perícia médica nele para saber se ele realmente tem condições de trabalhar. Não, você tem condições de trabalhar. Então ele retorna ao trabalho e aquela aposentadoria que ele recebia, ele deixa de receber. Agora, o INSS, em face de todos esses problemas, doutor Paulo, ele desenvolve campanhas no sentido de conscientização para que haja fiscalização adequada, para que as empresas invistam mais em prevenção, tem até a tal da CIPA que funciona. Tem algum trabalho nesse sentido específico? Olha, essa política cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? E não na Previdência Social. O Ministério da Previdência só cuida exatamente dos benefícios previdenciários e assistenciais. Cabe aí, neste caso, que eu vejo que o Ministério do Trabalho sempre tem política nesse sentido. Agora, também falta fiscalização. O número de fiscais no Ministério do Trabalho também é muito reduzido para o número de empresas que existe no país. Pois é, porque é uma situação que acaba ficando cada dia mais delicada. No ano passado, o número de dias perdidos, segundo uma pesquisa que foi realizada aí sobre os acidentes de trabalho, ele aumentou de 35% em um ano. O número de dias perdidos com os acidentes é um número elevado, né, procurador? Demais. Para um país como o Brasil, está bastante elevado. E é porque todo o desenvolvimento já está grande, né? Fosse em outros países de justificar, mas no Brasil não. O que falta, eu digo, sempre falei, falta fiscalização. O governo poderia, já que tem tanto concurso público, olhar umas áreas onde existe uma grande deficiência para evitar esse tipo de coisa, né? Pois é, e o custo também com esses acidentes também aumentou, né? Muito alto, e quem está pagando é a sociedade. E um dos déficits da Previdência gerado é exatamente isto. Muito acidente, muito trabalhador encostado pela Previdência Social e quem está pagando o caixa não fecha.
E aí depois reflete lá na frente no aposentado, né? Que não recebe o que deveria, todos Exatamente. Esses problemas que a gente cansa de falar, né? Eu sempre defendi de que a Previdência Social, porque poucas pessoas sabem que a Previdência Social existe dois benefícios previdenciários que são pagos sem que tenha havido uma contribuição. Uma contribuição do trabalhador, que é pago pelo INSS, que são os benefícios previdenciários, seja ele aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, dos trabalhadores rurais. Eles recebem benefícios previdenciários sem nunca terem contribuído. E os benefícios assistenciais, que é o LOAS, que também são pagos às pessoas idosas e aos deficientes, que não tenham renda, ou seja, são pessoas tidas como miseráveis, onde a renda per capita familiar seja de apenas 1/4 do salário mínimo, são pagos pela Previdência Social. Ou seja, estão jogando tudo dentro da Previdência. Isso reflete exatamente naquele trabalhador que contribuiu. Isso deveria ser separado, deveria ter uma previdência exclusiva. Porque eu não vejo os benefícios previdenciários que são pagos aos trabalhadores rurais, eu não entendo como benefícios previdenciários, eu entendo como benefícios assistenciais. É aí onde eu vejo o rombo da Previdência está aí. E não em valor do salário mínimo, dizer que o salário mínimo vai ser R$600, vai quebrar a Previdência. Vai quebrar por quê? Porque existe milhares de segurados recebendo benefícios e nunca terem contribuído, em detrimento daqueles que contribuíram. E aí não fecha a conta de lugar nenhum, nunca, né? Essa conta. Tá nunca. Certo. É um seguro, você paga um seguro. E quem tem direito, quando ocorre um sinistro, só tem direito a receber alguma coisa quem pagou. A Previdência não é nada mais do que isso, é um seguro que o trabalhador paga. Só que os trabalhadores rurais não pagam seguro algum, eles têm só o direito ao benefício. Eu não vejo como fechar essa conta. Aí diz, não, mas está na Constituição Federal. Não, está na lei. Eu não estou dizendo que o benefício aos trabalhadores rurais não devem ser pagos. Não, não é isso. Eu estou dizendo que tem que ser... A forma de pagamento deve ser revista. Você tem que separar o caixa. Não, isso aqui é Previdência Social, isso aqui é benefício assistencial. Benefício previdenciário é uma coisa, benefícios assistenciais são outros. Porque nós só temos hoje, o governo só considera benefício assistencial o LOAS. E não dos rurais. Tecnicamente falando, eu acho que os benefícios pagos a quem nunca contribuiu para a Previdência são benefícios assistenciais. Tá certo. O procurador gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Justiça na Tarde. Tatiana, eu que agradeço e desculpe se eu falei demais hoje, viu? Você também pode participar do Justiça na Tarde. Envie e-mails com sugestões de temas para o nosso programa justiça.tarde@stf.jus.br. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Você está ouvindo Justiça na Tarde.